E aí, pessoal do Boteco, tô de volta com o Drops da Ju. Lógico que eu não ia deixar vocês sozinhos nessa longa e tenebrosa espera de agosto até o GP da Bélgica. E eu vim aqui para falar sobre a situação da Mercedes, né? Que eu acho que tem, como sempre, Toto Wolff tem a chave do mercado de pilotos e é nessa vaga aí ao lado do Lewis Hamilton. Ele já disse que ele tem 3 candidatos, claro, o Valtteri Bottas, o Esteban Ocon e o George Russell. Eu vou falar um pouco para vocês sobre esses 3 pilotos, os prós e contra para a Mercedes para contratar esses 3 pilotos para o ano que vem. E além disso, na verdade, vou começar por isso. O mais importante que o Toto Wolff tem falado, quando a gente pergunta para ele, Toto, por que está demorando tanto essa decisão? Porque nos anos anteriores, antes dessa pausa de agosto, os pilotos da Mercedes já estavam definidos. E ele disse que é porque dessa vez a gente está pensando para 2020 e além de 2020. Tem uma questão aí que o contrato do próprio Lewis Hamilton acaba no final do ano que vem, ou seja, no final de 2020. O Hamilton tem assinalado que ele quer renovar. Ele fala que cada grande performance que eu tenho, eu vou lá pro Toto e falo, olha, eu fiz a diferença hoje, hein? Acho melhor você aumentar o meu salário. Ele brinca com isso, mas ele fala de uma maneira como se a renovação do contrato dele fosse uma questão de tempo, então não seria um piloto que eles estão preparando agora para substituir o Hamilton imediatamente, mas a Mercedes está numa situação muito curiosa. Eles estão ganhando todos os campeonatos, então eles estão em um grande momento agora, mas quando você olha para o futuro, eles têm o Lewis Hamilton com 34 anos no momento, tem o Valtteri Bottas que vai fazer 30 anos agora no final do mês, e eles olham para o lado, eles têm a Ferrari com o Charles Leclerc com 21 anos, ainda na sua segunda temporada, ainda se desenvolvendo, mas com todo o potencial para ser um grande campeão do mundo. E eles olham para a Red Bull e tem o Max Verstappen com 21 anos e com 5 temporadas nas costas, um cara que já está... A gente não sabe exatamente como vai ser o ápice dele, mas é um cara que ele tem velocidade e consistência já, porque ele tem muito mais experiência em comparação ao Leclerc, mas assim, são 2 caras que todo mundo vê como os caras que vão disputar títulos, se tiverem as mínimas condições de equipamento para isso, no futuro. E quando você olha para a Mercedes, você não tem isso, você tem um cara de 34, um cara de 30 e o Esteban Ocon como piloto reserva. Bom, primeiro eu vou falar o Ocon e o George Russell. Vou começar, na verdade, pelo Russell. Foi muito interessante que ele falou pra gente agora na Hungria que o contrato dele é com a Mercedes, mas também com a Williams. Ele tem um contrato de múltiplos anos, ele não disse quantos anos, mas o contrato que também é para o ano que vem com a equipe Williams, não só com a Mercedes. É lógico que dentro de uma negociação com o Toto Wolff era acionista da Williams, tem uma boa relação lá dentro, eles usam motor Mercedes e tal, então é óbvio que isso pode ser conversado, mas existe esse obstáculo em relação ao George Russell, dele ser contratado pela Williams também, e ele mesmo se coloca um pouco como carta fora do baralho. Ele fala que as chances são mínimas dele fazer esse salto para a Mercedes, isso porque ele entende que o Ocon tá na frente dele e, é claro, a partir, pelo menos agora, o Valtteri Bottas é o dono da vaga, então ele se sente um pouco para trás nessa escala aí de preferência da Mercedes. Falando um pouco sobre George Russell, ele é um piloto muito rápido, com certeza, mas o que se comenta no paddock é que talvez a Mercedes, o Toto, na verdade, queira um passo intermediário para ele, para depois pensar em colocá-lo na Mercedes. Então seria a maior surpresa, né, nesse desenrolar aí dessa segunda vaga da Mercedes, a maior surpresa seria se o George Russell ficasse com essa vaga. O Russell, que eu falei muito bem do Russell para vocês no final do ano passado, quando eu conversei com ele, o conheci pela primeira vez, e eu mudei a minha opinião, tá, gente? Mudei, e muita gente mudou de opinião no paddock, porque ele mudou muito. Hoje em dia, quando você fala com o George Russell, parece que você tá falando com um cara que foi 10 vezes campeão do mundo. Então é uma coisa que talvez isso conta na Fórmula 1, tá, gente? Isso conta muito mais do que a gente pode imaginar.
Muitas vezes a gente vê um piloto que, por exemplo, Pascal Wehrlein é um grande exemplo disso, um piloto que todo mundo via como uma promessa. Como assim o Wehrlein nunca tem vaga? Era porque na relação dele internamente com a equipe, com os engenheiros, ele não era um cara... o pessoal não engolia ele muito bem, e isso conta muito negativamente para um piloto. Então o piloto não precisa ser só rápido fora da pista, ele tem que ser um cara legal de se trabalhar fora da pista também. Então esse é o caso do George Russell. O próprio Russell acredita que o Toto vai esperar um pouco mais para colocá-lo numa equipe grande. Esse é o caso do Russell. Vamos para o próximo candidato que está louco para entrar no campeonato, o Esteban Ocon. Esteban Ocon é o queridinho do Toto Wolff. O Toto Wolff tem ele como se fosse um filho, e o Ocon é um cara curioso, porque ele é um doce de pessoa, mas a gente viu quando ele estava na Force India como ele encrencou para cima do Sérgio Pérez, que era o companheiro dele, encrencou no jeito ruim, né, batendo sempre com o Pérez. O Pérez também é um sujeito um pouco encardido, então juntaram duas personalidades muito fortes ali. O Ocon, ele é um cara, é um doce fora, quando ele tira o capacete, coloca o capacete, o cara fica muito, muito aguerrido. É um cara que já brigou com todo mundo, na verdade, no paddock e dentro da pista, nas categorias anteriores também. Pergunta pro Gasly o que ele acha do Esteban Ocon. Eles costumavam ser grandes amigos e hoje eles não se bicam de jeito nenhum. Então o Ocon tem essa personalidade meio dupla, uma coisa até interessante pra gente tentar ler. Eu acho que vocês lembram uma vez que eu falei sobre esses jovens pilotos, eu falei sobre a origem dele, de como ele começou na carreira. Ele é um cara de família, vou repassar rapidinho aqui, ele é um cara de uma família de classe média, média baixa do interior da França, um filho único de um cara que arrumava carros antigos na garagem que ficava embaixo da casa deles, e ele andava de kart, mas não tinha muitas oportunidades, não tinha muito dinheiro, até que o pai dele resolveu vender tudo, vendeu a casa, comprou uma van, e ele, a mãe, o pai e o cachorro passaram a viajar pela Europa inteira atrás de competições de corrida, gastaram todo o dinheiro deles em competições de kart na época, para ver se o Ocon chamava a atenção de alguma equipe. Chamou a atenção de uma equipe de kart italiana, e a partir daí a carreira dele começou a andar. Então é um cara que lutou muito para estar onde ele está, e você percebe isso, né? Essa vontade de querer mostrar o resultado, essa vontade até de querer, vou passar por cima de quem eu tiver que passar, porque é isso que eu quero fazer na minha vida. O Ocon, na verdade, não é considerado o problemático. O problemático, na verdade, é o pai dele. Pelo menos o que se comenta no paddock é que se ele fosse para Mercedes, o que o Toto Wolff tentaria fazer é tirar um pouco o pai dele de cena. O pai dele é aquele cara que fica pressionando bastante. De certa forma, algo semelhante com o que aconteceu com o Jos Verstappen na Red Bull. Chegou um momento em que o Christian Horner e o Helmut Marko entenderam que era melhor, até para o próprio Max, o Jos se afastar um pouquinho. Isso foi depois do GP de Mônaco do ano passado, e a partir daí a gente vê um crescimento muito grande do Max Verstappen. Ou seja, o Ocon pode ser sim o cara para Mercedes? Pode, mas existe um grande risco dele tirar um pouco o equilíbrio do funcionamento da equipe. E essa é uma coisa que está na cabeça do Toto Wolff, ao mesmo tempo que ele já, como eu já falei anteriormente, ele está pensando além de 2020. Então seria uma chance de dar o Ocon a possibilidade de estar na Mercedes para ele se tornar, quem sabe, o novo Hamilton ou alguém que seria o rival do Verstappen e do Charles Leclerc. E isso, claro, se eles não conseguirem no futuro contratar o Max Verstappen, que é uma coisa que eles estão tentando, e é uma possibilidade que o próprio Verstappen deixa em aberto, dependendo do andamento do projeto Red Bull Honda. Bom, e o Valtteri Bottas? Qual é a questão do Valtteri Bottas? Ele é o funcionário do mês, né? Então ele é o cara que ele seria a manutenção do status quo da Mercedes no momento, mas ele não é o cara, obviamente, todo mundo sabe disso, até ele sabe disso, ele não é o cara para o futuro da Mercedes. Então, chegou no momento em que a Mercedes tem que olhar, vou pensar para 2020,
o cara seria o Valtteri Bottas, mas além de 2020, será que seria o Valtteri Bottas? Essa é a grande questão da Mercedes no momento. O próprio Bottas, eu achei muito difícil ler o Bottas depois do GP da Hungria agora, porque eu falei com ele logo depois da corrida, então ele saiu do carro e foi falar com os jornalistas de rádio e TV diretamente. E eu não sabia se ele estava tranquilo em relação à posição dele ou se ele estava resignado com a saída dele. Ele parecia muito plain, a gente fala em inglês, assim, o cara ele não parecia, ele sabia que a corrida não tinha sido boa, sabia que era um momento muito ruim, mas a reação dele era muito blasé, e não dava para entender se era blasé porque ele já tinha uma notícia de que ele continuaria na equipe ou de que ele não continuaria na equipe. Então eu achei muito difícil ler qual é o comportamento do Valtteri Bottas depois do GP da Hungria, mas ele já começa a falar que ele está pensando em plano B e em plano C para a carreira dele. Do lado da Mercedes, o Toto Wolff disse que ele vai... Qual foi a expressão que o Toto usou? Foi engraçada. Soft landing. Então ele quer um pouso tranquilo para a carreira do Valtteri Bottas. Ou seja, eles não vão demitir o Bottas e deixar o Bottas na rua. Ele só vai demitir o Bottas se ele encontrar algum lugar para o piloto finlandês. Eu acredito inclusive que um desses lugares, e por isso que ele está falando em plano B, plano C, inclusive fora da Fórmula 1, possa vir a ser a Fórmula E, porque a Mercedes entra na Fórmula E o ano que vem e ainda não definiu a sua dupla de pilotos. Mas antes de pensar em tudo isso, no futuro do Valtteri Bottas e tudo mais, o que eu acredito que vai acontecer com essa vaga da Mercedes é que o Toto Wolff ele só vai promover o Esteban Ocon agora se não houver nenhuma outra vaga para o Ocon no paddock. Existe a especulação já há muitos meses de que ele poderia ir para a Renault, voltar para a Renault, né, para a família Renault. Na verdade, o Nico Hülkenberg disse que está perto de fechar o contrato com a Renault. Do lado da Renault, a gente não tem uma confirmação tão clara de que ele esteja tão perto assim. Então existe essa possibilidade do Ocon ir para a Renault, e aí as pessoas já começam a ver todas as possibilidades que existem. Existe uma vaga na Haas, provavelmente, muito provavelmente, a vaga do Grosjean, então todo mundo que está sem vaga, existe a especulação, pode ser que ele vá para a Haas, então tem algumas vagas aí, pouquíssimas na verdade, que existem aí. Se o Sérgio Pérez disse que está quase assinado com a Racing Point, mas se ele não ficar na Racing Point, aí pode pintar uma vaga para o Ocon lá. A questão é que, como sempre, na verdade, como de costume nos últimos anos, o Toto Wolff tem a chave do mercado de pilotos. Se ele, acredito eu, se ele não encontrar um lugar para o Ocon no grid, esse lugar do Ocon vai ser a vaga do Bottas, porque eu não vejo o Toto Wolff deixando o Ocon sem pilotar por 2 anos. A gente viu o que aconteceu com o Antonio Giovinazzi, um piloto que vinha com uma carreira muito boa, ficou na geladeira só sendo piloto de testes 2 anos. Quando ele voltou, ele falou: eu tô sentindo falta de ritmo. Eu acho que o Ocon é melhor que o Giovinazzi, mas é um exemplo ruim aí, é uma coisa que com certeza o Toto Wolff ele observou e pensou: eu não posso deixar o Ocon na geladeira por 2 anos. Então eu acho que a situação é essa. Se tiver uma vaga para o Ocon fora da Mercedes, o Bottas fica. Se não tiver, o Bottas vai fazer outra coisa da vida, talvez até na Fórmula 1, inclusive já ouvi o nome dele ligado a essa vaga da Haas, todo mundo tem esse nome, o nome ligado a essa vaga da Haas, ou até mesmo fora da Fórmula 1. E o George Russell, como eu disse no começo, corre por fora em toda essa história. Ele mesmo se coloca com uma chance mínima de ser companheiro do Lewis Hamilton a partir do ano que vem na Mercedes. Esse é o panorama que a gente tem no paddock em relação a essa vaga da Mercedes. Vamos ver quando eles vão resolver isso. Espera-se para o GP da Bélgica ou para o GP da Itália. Não é, na verdade, muito saudável para a Mercedes deixar isso muito além do GP da Itália, mas vamos ver o que vai acontecer. Qual é a aposta de vocês e quem vocês colocariam ao lado do Lewis Hamilton no ano que vem? E além disso, com quem vocês acham que a Mercedes pode contra-atacar o fato da Ferrari ter o Charles Leclerc e a Red Bull ter o Max Verstappen, hein? Quero saber a opinião de vocês. E eu vou voltar com um Drops muito especial no meio de agosto. Eu vou estar de férias
mas eu deixei um especial prontinho para vocês que o Sérgio vai colocar no meio aí de agosto, e eu volto provavelmente depois do GP da Itália, talvez com essa questão da Mercedes aí resolvida. Até mais!